Olá, meu nome é Domênico Ur, sou professor de Psicologia da Universidade Federal de Goiás e quero discutir com vocês a grande questão: por que as pessoas querem votar no Jair Bolsonaro, mesmo sendo um candidato que tem propostas pouco detalhadas, um discurso de ódio muito exacerbado e não participa dos debates, né? Bom, primeiramente, há um ano atrás, muitos analistas políticos acreditavam que o Bolsonaro não teria chance alguma de vencer, e muitos seus opositores acreditavam que tanto Bolsonaro como seus eleitores eram pessoas com pouca formação ou pessoas burras. E, obviamente, não se trata disso. Né? Não se trata de acreditar que é uma regressão ou um rebaixamento cognitivo e intelectual das pessoas que irão votar no Bolsonaro. Há outras dimensões que iremos tratar, na qual a psicologia política falará que se trata de uma questão do discurso populista, como o discurso populista consegue mobilizar as massas para que votem nesse candidato, por mais que a princípio não tenha grandes atrativos no que se refere à gestão da vida e à gestão do Estado. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que o discurso do Bolsonaro é muito eficaz. E por que esse discurso é eficaz? Porque mobiliza muito mais a emoção do que a razão. E, obviamente, o comportamento eleitoral e o marketing político priorizam esse manejo dos afetos, das paixões, das emoções, ao invés de passar discursos racionais e mais consistentes. Né? Então, isso explica um pouco por que, mesmo não participando de debates, mesmo não tendo um plano de governo bem detalhado, as pessoas acabam optando muito mais pelo voto ao Bolsonaro. Né? Então, nessa minha fala, eu discutirei 8 dimensões do seu discurso e depois falarei quem que é esse eleitor do Bolsonaro, que obviamente não é um eleitor homogêneo, né? Eu separo em 5 tipos, né? E a ideia é que consigamos refletir sobre por que as pessoas querem votar no Bolsonaro. Bom, então, o Bolsonaro ele maneja o discurso populista, que é algo bastante estudado na psicologia política europeia e norte-americana, que tenta, de certa forma, criar uma união, um laço imaginário entre povo e líder. E o discurso populista parte de um primeiro aspecto, que é uma situação de crise e insegurança social. Então, nesse primeiro aspecto, o discurso populista não consegue germinar se não há essa situação de crise. Então, há uma situação de crise econômica na Europa, há uma situação de crise econômica nos Estados Unidos e, obviamente, uma situação de crise no Brasil. Né? Então, o terreno fértil para a emergência do populismo é essa situação de crise e insegurança do qual estamos vendo atualmente. Né? Então, dessa situação de crise, vamos para o segundo ponto, que é o que o Bolsonaro ele tenta manejar muito bem, que é a questão do ideal da mudança. Né? Então, ele coloca que sua candidatura encarna a mudança frente ao que está aí, frente ao que está aí que é ruim. Né? Então, é muito curioso, né, que um candidato que já é político há 27 anos encarne esse lugar da mudança, mas isso está funcionando na lógica eleitoral. Né? E é interessante que o Bolsonaro é um deputado há 27 anos, aprovou praticamente nenhum projeto de lei, se coloca como mudança, como alternativa, e o povo está aderindo a essa ideia. Né? Então, esse ideal de mudança sempre está presente no discurso populista e funcionou tanto com Donald Trump nos Estados Unidos e está funcionando com Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Né? Bom, então chegamos ao nosso terceiro ponto. Com esse ideal de mudança, a ideia é que haja uma restituição, uma conservação das instituições tradicionais. Então esse é o terceiro ponto que traz bastante eficácia ao discurso populista do Bolsonaro, porque a proposta dele é que haja uma restituição às tradições, aos valores, à moral, né? Por isso que se defende a questão da família, né? E a família heteronormativa, se defende a questão da religião, e se usa, né, algo muito comum no discurso populista, que é a ideia da nação, do Brasil, né? Uma nação unificada e homogênea, tal como a gente vê essa emergência dos nacionalismos em países do mundo inteiro, né? Esse nacionalismo que acaba excluindo as diferenças. Né? Então,
esse terceiro ponto de um retorno ao conservadorismo, né, acaba dando uma continência a essa angústia das pessoas em relação à crise e tem bastante eficácia também. E o quarto ponto é a questão da nostalgia, né? A nostalgia é mais outra dimensão bastante explorada pelo populismo, e no caso o Bolsonaro coloca aqui uma nostalgia com o período da ditadura, onde supostamente havia menos violência, onde supostamente não havia corrupção, e os eleitores acreditam nisso, né? Mas obviamente qualquer historiador vê muitas práticas de corrupção no governo da ditadura militar, e um grande empobrecimento da nação também, né? Mas a nostalgia, esse ideal, né, de um tempo passado não vivido sendo melhor que o presente, é algo muito utilizado psicossocialmente para manejar a população. E nesse aspecto, o quinto ponto importante para o populismo é a presença de um homem providencial, carismático e forte. Então, Bolsonaro tenta ocupar esse lugar de homem forte e é o que dá continência ao mal-estar da população. A população quer alguém forte para resolver os problemas, né? E qualquer coincidência, o Lula também ocupa esse lugar de homem forte, né, no imaginário das pessoas, e é uma dimensão fundamental do populismo. Então, se vemos os líderes populistas na história mundial, todos encarnam essa figura de homem forte e carismático, né? Então, vemos políticos que não são carismáticos, como Alckmin, que tiveram irrisórios 4,4% de intenções de voto. Vemos o próprio Haddad, também não é tão carismático, também não encarna essa figura de homem forte. Então, há uma migração dos votos realmente para quem ocupa essa postura, né? E, obviamente, o fato de ser militar acaba trazendo um plus a mais esse imaginário de homem forte, porque se não se traz via política, pode se trazer a mudança via armas, né? Então, tem muitas pessoas que acham que as instituições militares podem resolver o mal-estar atual. Já o sexto ponto, que traz eficácia ao discurso populista, é a criação de um inimigo. A psicologia política clássica sabe muito bem, há muito tempo, que a melhor coisa para fortalecer o vínculo interno entre um grupo é criar um inimigo externo. Então, a campanha política do Bolsonaro maneja muito bem essa ideia de que há inimigos que se devem combater. O nazifascismo também criou essa ideia, né, de que na Alemanha, a Alemanha estava em crise por culpa dos judeus. Então, foi uma criação de um inimigo, de um bode expiatório, que evidentemente estava muito equivocada, né? A Alemanha estava em crise devido ao que sofreu no fim da Primeira Guerra, né? Permitiu-se a expoliação da Alemanha pela França e pela Inglaterra. Então, a culpa pela crise na Alemanha não eram os judeus, mas o nazifascismo criou esse bode expiatório e deu no que deu, né? Deu no extermínio, nos campos de concentração e na emergência e surgimento do nazifascismo. E no caso, a criação do inimigo para a campanha do Bolsonaro é a esquerda política, que esteve no poder por muitos anos, e as minorias sociais, né? Então, o Bolsonaro muitas vezes se manifesta com uma crítica às mulheres, legitimando por que as mulheres devem ganhar menos que os homens. E é absurdo, né? Porque as mulheres já trabalham fora de casa, trabalham em casa, a gente sabe do machismo que existe, e sobrou até para os indígenas, quilombolas e população LGBT. O Bolsonaro sempre tem um discurso bastante crítico às minorias sociais, muitas vezes num ato de desumanização, como há inúmeras entrevistas e palestras que confirmam isso, mas para sua retórica política, a criação de um inimigo funciona bem. Então, funciona bem no que se refere a ganhar votos da população. O sétimo ponto refere-se ao discurso do Bolsonaro, né? Um discurso que remete à ação e à emoção e não à racionalização. Então, esse discurso que remete à ação acaba tendo bastante eficácia entre o público, porque o público, de certa forma, está cansado de políticos que falam muito e fazem pouco. Entretanto, esse discurso da ação do Bolsonaro é um discurso que remete a ações de exclusão, remete a ações de criminalização e punição, e que não vai resolver, por exemplo, a questão da violência. Ele defende o porte de arma contra o Estatuto do Desarmamento, e sabemos por muitas pesquisas que isso apenas
aumentará a violência e isso não protege o cidadão comum. Ele defende, por exemplo, a retirada de terras de indígenas e quilombolas, desumanizando os quilombolas, tratando-os como animais. Por exemplo, quando ele disse que o quilombola mais leve pesava 7 arrobas, não servia nem para procriador, né? Então tratando como se fosse gado. Isso é um crime, né? O racismo é um crime. Entretanto, esse discurso canaliza um mal-estar, um ódio à diferença e acaba tendo eficácia para angariar mais votos, né? Então, relacionado a esse discurso de ódio, o oitavo ponto é a questão da mobilização dos microfascismos, é algo que eu desenvolvo no meu livro Psicologia Política e Esquizoanálise, em que o candidato Bolsonaro mobiliza o ódio e a destrutividade da população contra as minorias, tendo efeitos catastróficos, né? Então a gente já está vendo o aumento da violência social frente às minorias por aí, seja contra a mulher, seja contra travestis, seja o assassinato do mestre da capoeira negro. E no caso, o que ele faz? Né? Ele mobiliza a ira frente a uma situação de injustiça, por exemplo, a corrupção, mas não de forma para resolver o problema da injustiça, o problema da corrupção, mas sim canalizando a ira na depreciação e destruição do outro. Então, desse ódio ao outro. E, claro, né, essa questão do microfascismo é como essa exclusão, essa destrutividade relacionada, dirigida a um outro povo, está difusa por aí, em todos, né? Como todos nós carregamos esse ódio, todos nós carregamos essa destrutividade, mas obviamente a ideia é que esse ódio e a destrutividade sejam reprimida, represada, só que o candidato Bolsonaro está fomentando, incitando esse ódio para que as minorias sejam punidas, né? Então, por isso que a gente vê essa barbárie e violência que o candidato está incitando por aí e que é muito perigosa, né? E tanto, né, o discurso dele é tão violento contra esse inimigo que ele faz apologia à tortura, né, ele fez apologia também a um conhecido torturador da época da ditadura e que em outros países são práticas passíveis de crime. É uma prática criminosa, né? No caso, ele deveria ser punido incitando a tortura, falando que a ditadura era boa, ou no caso, o coronel Carlos Alberto Ustra, reconhecido torturador, foi homenageado pelo Bolsonaro, né? Então, qualquer outro país, isso seria inadmissível que uma figura pública o fizesse. Mas, obviamente, essa apologia à tortura está relacionada a esse oitavo ponto, que é a incitação dos microfascismos, que no caso é canalizar o ódio para a destrutividade do outro. Bom, então, são 8 pontos gerais que a gente pode pensar o que o discurso populista do Bolsonaro mobiliza entre os eleitores. E no caso, a gente tem muitos eleitores, muitos tipos de eleitores que acabam optando por votar nele. Então, que eleitores seriam esses? Eu penso em 5 tipos. O primeiro são os que querem mudança. Querem qualquer mudança porque não aguentam mais o que está aí. Então, podem ser tanto bem intencionados como mal intencionados, mas no caso, querem mudar a situação tal qual está configurada. O segundo tipo de eleitores são aqueles eleitores do voto de protesto, aqueles que encarnam a antipolítica, estão cansados do sistema político, estão cansados da corrupção e da classe política e votam no Bolsonaro, mesmo sabendo que ele não seria o candidato mais bem preparado para presidir o Brasil. O terceiro tipo de eleitor são os de direita liberais, que sabem que o Bolsonaro está bem atrelado à lógica de mercado, como vimos, né? Empresários investiram 12 milhões no Caixa 2 de Bolsonaro, Caixa 2 é crime também, né? Mas então a gente tem muitos eleitores que creem, né, que a questão de aumentar o imposto dos pobres, retornar a CPMF, não taxar grandes fortunas é o melhor, e então é o terceiro tipo de eleitorado do Bolsonaro. O quarto tipo são dos conservadores, né? Os conservadores que querem, de certa forma, essa restituição da moral, contra o casamento gay, contra o feminismo, né? Contra os direitos iguais entre mulheres e homens. Né? Então, seria o quarto tipo de eleitor Bolsonaro. Já o quinto tipo de eleitor é o que me preocupa. São essas pessoas que estão guiadas pelo ódio à diferença, pela destrutividade. São essas pessoas que acham legal bater nas outras
nas ruas só porque são diferentes. Então, esse quinto tipo de eleitor é o que a gente tem que tomar cuidado e que é mobilizado pela destrutividade e pela depreciação que o discurso do Bolsonaro está incitando. Né? Ou seja, esse tipo de eleitor é o eleitor que está diretamente relacionado a práticas criminosas, né? Seja racismo, homofobia, práticas de feminicídio até pode acontecer, né? Então, esse quinto tipo de eleitor é o que é o mais preocupante na atualidade e o que a gente tem que combater, né? Ou seja, em suma, o voto ao Bolsonaro mobiliza muito mais questões emocionais, mais emoções consideradas negativas, né, que levam à destrutividade, e nós, enquanto eleitores e pensadores, temos que pensar no voto não passional, mas sim no voto racional, porque o que está em jogo é a própria gestão da vida, o que está em jogo é a governabilidade. Então, o que a gente tem que pensar é o quanto um candidato como esse, se eleito, poderia contribuir para o país. Eu vejo que não contribuiria em nada, aumentaria a violência, continuaria a crise, geraria mais desemprego. Então, no próximo domingo, no dia 28, tenha consciência e vote no candidato correto. Então, não Bolsonaro, ele não e ele nunca. Obrigado.